Aí, ó. Isso aqui eu vou ter que guardar para ano novo, não teve jeito. Valeu, um abraço, gente. Cuidado com isso aí estraga a mão. Cuidado com isso aí. Coloca num cabo de vassoura e longe da mão. Já vi acidente feio com o negócio de rojão aí. Mas isso é verdade. Quantas pessoas você conhece que perderam a mão com rojão? Ah, tem vários. Tem um monte de gente. Só você entrar na internet, você vai achar. Isso é lei. Você vai achar um monte. Eu tô fazendo Vou te dizer um que você sabe quem foi. E era um cara que foi brilhante, Tele Santana. Mas peraí, não perdeu a mão. Perdeu um dedo. Teve um acidente. Ah, mas tem 10. Na Copa de 82, meu pai foi soltar um rojão no Brasil e Argentina, quase ficamos tudo surdo. Eu sou a favor de Até hoje eu proibir a sou venda assim, desses então, artefatos. Ah, então descobrimos porque o senhor é meio xarope. O rojão que explodiu perto do senhor, Perto da é gente isso? lá em Interlagos. Eu era a favor de proibir a venda desses artefatos. Esse 12 por 1. Perigo isso aí. É muito perigoso isso aí. Réveillon no silêncio. Não é por isso. Olá, sabe o que acontece? Não há nenhum controle dos métodos de produção. É perigoso demais. É pólvora, o negócio explode. Se você, os fogos que são... Pirotecnia. Eu tenho... Isso, pirotécnicos, que não tem essa quantidade de pólvora capaz de explodir a mão de alguém. Mas esse 12 por 1 é mais fraquinho. Aquele que faz 12 estados menores, né, e depois aquele último faz pum, sabe? E estou falando esse um é aquele estado com maior. conhecimento de causa. Eu já explodi muito vaso sanitário de escola, com bombinha. Ah, belo exemplo que você deu agora. Ah, mas eu era pequeno. Isso, para. Eu era criança, gente. Era normal, a gente punha bombinha, aquelas bombinhas, aqueles tarugos, como é que chama aquilo lá? Morteiro. Não, aquelas bombinhas mais gordas, assim, número... A gente punha no banheiro da escola e saía correndo. Não tinha Nunca ninguém pegou você? Os padres pegaram uma vez lá. Padre? Porque eu estudei em escola de padre. Ah, tá. Entendi. Estudei 3 anos em escola Seu de Júlio padre. pagando a escola pra você fazer isso. Eu fui suspenso. Tive que pagar, mas tudo bem. Foi só uma vez que explodiu mesmo. Eu tenho um amigo que ele não pode gritar quando o time dele faz gol, porque é locutor. O que ele faz? Ele com a esposa, com os filhos, ele pega um apito. Quando o time dele faz gol, eles apitam. Nossa, que cara. Imagina ser vizinho desse cara, que chato. Adivinha quem é? Não. Eu vou falar, você tem uma chance pra dizer quem é. Rodrigo Cassino. Vai, paga a multa, tenha dignidade, grita o gol do teu clube. Não, estraga a voz, eu faço Estraga a fogo. voz, ó. Pode, pega o apito. É sensacional. Vamos falar do Flamengo? Vamos falar do Flamengo. Vamos falar do Flamengo. Hoje, o vice-presidente do Flamengo, o Ricardo Lomba, deu uma entrevista ao Globoesporte.com falando que o time do Flamengo tem que encarar a sua realidade e de cara limpa encarar a situação. E se tiver que reforçar, o time reforça. Se não tiver lá, lê pra mim, mano, por favor. Posso ler? Pode ler pra mim. Não sou adepto de terra arrasada. Temos que ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Não tem de ter medo de fazer isso, de enfrentar o problema e trocar, mas com cautela. Ricardo Lomba, vice-presidente do Flamengo, entrevista ao Globoesporte.com. É isso mesmo, senhor Mani? Tem que ter coragem e encarar de frente a situação. Se tem jogador empilhado, tira quem tá sobrando, começa a olhar... Como é que vai tirar? Hã? Os caras têm contrato. Vende? Ué, Presta, tem que ter alguém que compra. o problema, eu cansei de falar aqui. Giovani, devolve pra China, é isso, Como Flavinho? vai devolver? Como é que vai Não vai devolver? devolver. Pode até fazer uma composição. O Diego, você vai fazer o que com ele? Tem mais 2 anos de contrato. O que você vai fazer com o Everton Ribeiro? Tem mais quanto tempo lá? Quanto tempo mais tem o... Everton Ribeiro, acho que mais 3 anos. 3 anos de contrato. O que você vai fazer? Você entendeu? É complicado, porque você ficar criticando o Pará, o goleiro, o Muralha, o Trauco, é fácil. Quem tinha que jogar para que esses caras pudessem... Escuta, gente, é o seguinte. Aquele Santos do Pelé tinha um monte de jogador fraco. Mas tinha muito jogador bom também. Só que os caras resolviam. E os fracos não ficavam expostos. O time do Flamengo, do Zico, tinha jogador ruim também. Claro que tinha. Não vou ficar citando nomes aqui, porque eu não quero... Nem de um e nem de outro. Nem de um nem de outro. Tinha, eu vi jogar. Acontece que o Zico resolvia. O Tita resolvia. O Nunes. O Andrade resolvia. Os caras que tinham que resolver, eles iam lá e resolviam. Se o Flamengo ganha esse jogo, como deveria ganhar, acho, volto a dizer, o Zinho teve a mesma impressão minha. Time fraco esse do Independente. Fraco. Nem pontapé os caras deram. Fraco é um exagero, vai.
médio. Eu também acho médio. Era um jogo pro Flamengo Eu ganhar. acho o Flamengo fraco. Pois é, por quê? Porque se o médio ganhou... Isso. Por que aconteceu isso? Porque quem tinha que jogar bola, não jogou. Porque às vezes a gente, talvez Então, a gente supervaloriza alguns times e alguns jogadores. Esses caras, quando estavam aqui, jogavam bola. Se eles jogassem um pouquinho do que eles jogaram quando estavam aqui antes de sair, dava pra ganhar. Mas, Agora, Mani, o futebol ridículo do Diego, o futebol ridículo do Everton Ribeiro, não tem. Hoje está fazendo 15 anos do título do Santos em 2002, né? Isso. A gente mencionou aqui antes de começar o programa. 15 anos redondos, né? Do último Campeonato Brasileiro que não foi de pontos corridos. Foi ali, naquele ano, que surgiram Robinho e Diego. Nós estamos depositando nas costas do Diego, né, a missão de ser, a responsabilidade de ser o líder técnico de um time de futebol como o Flamengo. Nós estamos falando disso 15 anos depois de ele aparecer. Ele tinha 18 anos. Ele tinha 19, né? Ele tinha, não. Ele está com 34. Ele é mais novo que o Robinho. Ele tinha 17 anos. Mas, anos. Ele tinha 17 anos. Ainda Hoje assim, ele tem eu não estou 32. dizendo que ele... Não, mas eu não quero dizer que ele seja velho, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que até porque quando o cara surge muito novo, o auge do cara também acontece um pouco mais cedo. Nós estamos falando, na prática, de um refúgio, gente. Refúgio Não, do futebol discordo europeu. você. Opa. E depois outra, se for para a Copa do Mundo, é uma vergonha. Quem que é o refúgio? Diego, eu falo com todas as letras. Ele está jogando menos do que ele pode, mas não é. Tem razão em ir para a Copa do Mundo, eu concordo com você. Ele está Não jogando tem que ir. menos do que ele pode, não menos do que ele já jogou. Eu não sei se ele pode Ele tem ainda. potencial para jogar mais, Gente, Flávio. potencial eu tenho para ser. Ele Tem joga. potencial eu tenho para Tem ser uma o coisa Machado de que nós Assis, mas não concordamos. serei nunca. Flavinho, tem uma coisa que nós concordamos. Pro nosso nível de América do Sul e Brasil, ele tinha estado Eu jogando não mais. sei, mas eu não sei Por nem se exemplo, ele tem pega o Nenê. capacidade para jogar mais. O Nenê é da idade dele. Por isso que Tá eu no tô falando, Vasco. não é... Jogaram juntos no Santos. Talvez não seja uma questão Entendeu? de idade. Percebe? Tá Jogaram. O Nenê não joga mais hoje no Vasco? O Diego no joga. Claro que joga. Ou seja, a contratação do Nenê foi mais acertada do que a do Diego. Exatamente. A contratação do Diego é mais midiática do que técnico. Não, senhor, não é midiática, não. Se você tivesse dinheiro para contratar o Diego e o Nenê, antes o que aconteceu? Você contrataria quem? Então, senhor, mas Qualquer um contrataria o se Diego. eu tivesse gente preparada o suficiente para ir ver os caras jogando, talvez o cara chegasse para mim e falasse assim, contrata o Nenê que é melhor do que Não, contratar o Nenê estava. O Nenê estava quase parado. Quase que encostado. Exatamente. O Diego estava jogando na Turquia. Na época, é isso que eu estou te falando. Revelou-se muito melhor a contratação do Diego, do Nenê do que do Diego. Mas na época, qualquer um contrataria o Diego, como qualquer um contrataria o Pato, quando o Corinthians contratou. Ah, foi muito caro? Isso é outra história. Isso é outra história. A contratação do Pato foi acertada, gente. Era um cara que estava no Milan. Quando jogava no Milan, brilhava. Tinha nome, tinha cartaz. Pô, a vinda dele pro Corinthians resultou em matérias, em discussões na Europa e no Brasil e blá, blá, blá. Agora, esses caras chegaram pro Brasil, pro Flamengo especificamente, e não jogaram nada. Absolutamente nada. Vamos fazer o quê? Vamos esperar mais um pouco? Tem que esperar. Eu acho que E o Diego é mais novo que o Nenê, hein? O 4 Diego- anos. 4 anos mais novo que o Nenê. 32, 36 anos. Eu acho Tá que vendo? o Reinaldo Rueda ele tem que rever a posição do Diego. Porque o Diego, eu não sei se ele tem capacidade, tem potência para jogar nessa posição que ele está, de chegar à frente. A gente vê um Diego muito burocrático, indo muito para o lado. Eu não sei se por incapacidade de tentar infiltração, de tentar o drible, de tentar uma jogada vertical. Mas qual é a posição que você sugere Recuar. para ele? Recuar. Jogar numa posição mais de trás. Mas ele vai no ocupar lugar o lugar do Arão. No lugar do Arão. Aí o time perde o poder de marcação, porque o Diego não é um marcador. Não, mas eu acho que tá uma dos desafios de um treinador é testar. Até porque o Tite, ele inclusive prefere o Diego vindo de trás. Ele já falou isso daí. Como opção o Renato Augusto, né? Exatamente. Vai Então, lá atrás do porque volante se pegar a você bola. for comparar o Lucas Paquetá, olha a potência, que jogada aquela que ele fez, quase fez um golaço. Tomando tranco e chegando e ficando em pé. Exatamente, é um jogador do meio pra frente que precisa disso. O Diego, eu não vejo nele hoje eu não vejo nele essa potência que precisa para aquela O Diego posição. nunca foi esse jogador desse choque do corpo a corpo. Mas o jogador foi o Diego era da bola, de pegar a bola e enfiar uma bola, bater uma falta, bater um escanteio. O Diego nunca foi o jogador do confronto, do choque. Ele tá prendendo demais a Mas bola. o Diego Pascoal, demais, ele não tá sendo não vertical. chocava com... Ele não tinha esse contato com os outros jogadores, porque ele era muito rápido, inteligente.
E ele encontrava os espaços para jogar. Não havia necessidade nenhuma dele trombar com ninguém. confronto. Ele sempre aparecia sozinho para chutar e para fazer um gol ou para dar um passe. Entendeu? Agora, foi uma grande decepção o Diego essa temporada. Gente, pelo amor de Deus, qualquer um teria contratado. Qualquer um. E o contrato de 3 anos é um contrato que qualquer um faria também. O Diego precisa responder isso aí, gente. Vamos esperar mais um tempo? Ué, vamos esperar mais uma temporada. Tem mais 2. Vamos esperar mais uma. Não, Eu acho que não, tem. não dá pra esperar nem mais uma temporada. Você acha que tem que mandar ele embora? Não, eu digo assim, jogando nesse nível... Não, tô dizendo o de seguinte. mandar embora não. Eu digo tem que encontrar uma solução, ou tira do Não, time, isso que eu tô falando. ou coloca mais atrás, ou não Ou sei. ele, então, mais ou ele próximo da reage, área. ou ele responde à expectativa dos outros. E, Não Sormani, tem que esperar mais uma temporada. Não, e outra, Sormani, me chamou bastante atenção, não sei se de vocês também, no primeiro jogo, quando ele foi substituído. Ele já tinha um cartão amarelo e esse foi um dos motivos que ele saiu. Porque ele saiu e o Rueda chegou e justificou para ele a retirada dele do campo. Acabou o jogo, ele foi direto pro vestiário, né? E os outros jogadores, todo mundo aplaudindo, a torcida do Flamengo que estava lá. Às vezes o jogador precisa mesmo de um banco, precisa esquentar um banco, precisa de uma motivação, não sei, um desafio. Um choque de realidade, né? porque não, sabe... Não... Isso ele fez com o Everton Ribeiro, não fez ainda com o Diego. Talvez fosse o caso. Você tem razão. Mas o Everton Talvez Ribeiro fosse... também não... Bom, o Everton Ribeiro, pelo amor de Deus. O Everton Ribeiro tem também a questão da pré-temporada. Fiasco Então, completo. mas, Lai, com todo respeito, por mais que o Everton Ribeiro esteja 1 ano e meio sem férias e tudo mais, isso eu acho que tem que ser colocado na balança. Claro que isso pesa. Mas é um jogo final, cara. É decisão de campeonato. Claro. É aquele negócio que o ser humano, ele quando quer, ele tira forças, mesmo quando ele não tem mais. É o jogo para o cara entregar um pouco mais. E ele Eu não vou me resumir aqui a essa campanha do Flamengo, só essa última partida aqui no Maracanã, que foi um fiasco. De fato foi. Mas o Flamengo, por mais que ele tenha vencido um campeonato estadual e tenha chegado em 2 finais aí, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, mas é pouco, porque durante a temporada toda, esse time do Flamengo, O Flamengo parece que cumpriu não sente derrota. metade do planejamento ou nem isso? Não cumpriu, Pascoal. Eu não vou falar com para relação... Libertadores do ano que vem. Então, mas eu não vou falar com relação a títulos, porque se a gente analisar a frio, o cara que chega agora da Indonésia no Brasil e fala, pô, mas o Flamengo chegou em 2 finais, o cara vai falar que a gente é maluco. Mas o Flamengo, durante a temporada toda, ele não convenceu. Os jogadores do Flamengo não sentem derrota. Hoje, o camisa 10 do Flamengo chama-se Lucas Paquetá. Não é o Diego, não. Não é o Diego. Não, sentir derrota pode sentir, mas não consegue reagir, entendeu? É diferente. Lai, um jogador Pode sentir, como o mas tem Diego, que reagir. O E a jogador reação como o que tá Diego, faltando. ele não pode estar indiferente dentro de campo, vendo o Paquetá sendo protagonista num jogo decisivo. Não pode. Mas, cara, aí não, pode. mas talvez não seja indiferença, mano. É incapacidade mesmo. Eu não acho que é incapacidade, não. É, O Diego, entendeu? pela bola Nesse que ele sabe momento, jogar, é eu indiferente. concordo Nesse com momento ele não consegue reagir, ele não, Mas ele não tem... mas eu acho que ele bola tem que ele descobrir. tem. Eu não acho que ele é tem que falta descobrir de por que é capacidade. que ele não É consegue. falta de reação. É reagir. Por que ele não consegue reagir? Como ele porque vai evoluir ainda na Embora carreira? seja um time, existem disputas internas. Claro. O cara quer ser o artilheiro, o cara quer ser o melhor zagueiro, o cara quer ser o destaque do time. É evidente que tem essas disputas Não tem mais- internas, desde que haja, evidentemente, o respeito entre todos. Isso é muito saudável. E quem vai ganhar com isso é o time. Ao ver, como o Mano falou, o Paquetá se destacar do jeito que Sendo estava se destacando, protagonista. exato, o Diego fala assim, caramba, eu sou o maior salário do elenco, eu sou o camisa 10, eu sou o cara, eu sou o midiático da Gávea. Espera um pouquinho, eu vou jogar mais que o Paquetá. Mas não consegue. Mas não consegue. Mas não consegue por quê? Ele Não sei. tenta reagir, não consegue porque Não não sei. tem capacidade, Não tem... sei. Não sei, Mas Sormani. capacidade ele tem, Lai. Ele sabe jogar Capacidade bola. ele tem, Capacidade lógico. técnica, Capacidade técnica... psicológica Não. dele reagir Pra mim mentalmente é ao jogo. capacidade técnica. Você acha que ele não É joga mais mais bola? é isso? capacidade técnica. Ele Hoje tá jogando no limite dele. ele pra não você. tá conseguindo, Mas dá pra enfiar fazer aquela uma bola bola. que... Lai, eu esse não é tô o- duvidando, eu não se tô você- duvidando do potencial que ele tem, mas ele não consegue colocar isso pra fora, entendeu? Deixa eu Não te falar um consegue. negócio. Se você se lembra bem do Jadson no São Paulo. Lembra? Lembro. Não há nada. lembro. Nada. E o Corinthians tinha um mico na mão, que era o Pato. O Tite era o técnico do Corinthians, com a visão, foi lá você, pode trocar. Pode trocar porque esse cara vai jogar aqui. Talvez seja faltando isso pro Diego, aquilo que você falou, um reposicionamento. Sabe, algo mais que um treinador vai falar com ele? Não, eu não sei. O Diego joga muito mais do que jogou no Flamengo esse ano. Eu também acho. O Everton Ribeiro também joga muito mais do que jogou. Alguma coisa tá... Aí nós vamos entrar na história Tem que se reinventar, o do Diego. treinador. Pra mim, ele tem que o se Rueda precisa é preciso começar a cobrar o trabalho dele.
Eu defendo o Rueda aqui, eu acho muito bacana, sou fã do trabalho dele, acho saudável para o futebol brasileiro esse intercâmbio, ter treinadores do nível dele, do calibre do Rueda, mas está na hora dele mostrar alguma coisa, gente. Na hora que ele tira o trauco do time e recua o Everton Ribeiro, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido. o Everton. Ele colocou O Everton, perdão. Não faz sentido, gente. A partir dali o time... Isso faz sentido para torcedor, com todo respeito. Porque não estou respeitando nada, na verdade. É que em outras oportunidades deu certo. A gente fala com todo respeito. Com todo respeito, Quando você não tá fala respeitando coisa com nenhuma. todo respeito, Gente, é porque isso não é pedido de aconteceu nada. arquibancada. Um técnico não pode pensar como a arquibancada pensa. O Everton não pode jogar de lateral esquerdo. É que ele fez isso e deu certo A solução... em alguns momentos, né? Mas num jogo desse não dá. Não dá. A solução foi apresentada pelo Facincani durante a semana que antecedeu o jogo. Muda o sistema. Tira o Arão. Põe o Everton do lado esquerdo junto com o Vinícius Júnior. Coloca o Diego junto com o Paquetá. Só um volante, o Cuejar. Muda, cria um fato novo. Até porque o adversário não está esperando isso. Então, o Rueda, ele tem que ser cobrado também, gente. Quanto tempo ele está lá? 100 dias, mais ou menos 100 dias por aí. 90, chegou na semifinal contra o Botafogo. Mais ou menos isso. Não deu 3 meses ainda. Vamos 3 meses e meio, vai. Não é muita coisa, mas tudo bem, vai. Agora, alguma coisa ele precisa. Não acho que o Flamengo tem que demitir, pelo amor de Deus, hein? Não estou dizendo isso. Eu, se fosse o Bandeira, eu manteria. Mas agora mudou, gente. Ô, Rueda, você vai ter tempo para trabalhar. Não, e agora... Você precisa mostrar alguma coisa. Mas agora é com a cara dele, Porque que ele disse não que é está no questão centroavante, só está de lateral, está de zagueiro. A questão não é só ganhar um campeonato. É o que a gente sempre fala aqui. É ganhar e convencer. É ganhar e convencer. Às vezes você nem ganha o campeonato, mas Não, convence. porque como Você mostra o Mano, que o tem Flamengo alguma chegou. coisa. Nas Não duas ganhou, Copas mas chegou. tá chegando. Chegou, mas nunca, jamais convenceu. Exatamente. Chegou, foi a 2 finais, perdeu, é do jogo, não é terra arrasada, também concordo com o vice do Flamengo. Lomba. Mas tem que convencer com os elementos que tem, com os jogadores que tem. Algumas limitações de lateral, tudo, mas limitação... Você estava lá no Maracanã. Estava lá no Maracanã na decisão, essa decisão aí que a gente está vendo aqui. O sentimento, claro que a revolta do torcedor, a baderna, as pessoas que estavam... papelão dos jogadores também na hora de receber a medalha, hein? Fala, Papelão, absurdo. Pegava e ainda colocava tipo no bolso, Falta né? de respeito, falta de educação, Constrangedor. não sabem perder, Falta de esportividade. ridículo que os jogadores, alguns, não são todos, mas o que muitos jogadores do Flamengo fizeram, alguns nem colocando Concordo a com medalha você. no pescoço. Mas não é inédito. Não é inédito, estou falando disso porque foi Claro, recente. porque E eu tenho acho isso questão. ridículo por qualquer clube, qualquer time, qualquer Faltou jogador, esportividade, atleta. é isso? Que é lógico, pô. Por exemplo, o Brasil, quando perdeu uma medalha de prata, foi receber a medalha de bronze em Pequim. Em Pequim. Foi 96, Em Pequim tava lá o Ronaldinho. Em Pequim o Ronaldinho Gaúcho. Tava lá o Ronaldinho Gaúcho no celular, não pode. Vai caçar sapo, entendeu? Não foi o Mourinho que pegou uma medalha que ele ganhou de vice-campeão do não sei do que ele pegou e deu para um torcedor. Ridículo. O Flamengo, pastor, na minha Só opinião, fazer esse precisa parênteses porque a gente não falou Não, disso. você tem ontem. razão. Não, só quis fazer esse parênteses O porque essa Rogério Ceni imagem. jogou a medalha de essa 2012 para a torcida. O Rogério Ceni fez a mesma coisa. Errado. Essa imagem está circulando bastante aí em redes sociais e a gente ontem acabou não tocando no assunto. E outra coisa, Então, hein? só pra Outra falar. coisa. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu tenho feito muitos elogios à torcida do Flamengo. A beleza dela na arquibancada, o espetáculo que ela promove e tudo mais. Eu não fui ao Maracanã, eu vi o jogo pela televisão. Mas quem esteve no Maracanã, você esteve lá. Já sei o que você vai falar. A torcida ficou quieta o jogo inteirinho. Não, a mesma tempo, disposição. segundo tempo. Diz que quando saiu o gol Depois tomou gol. Depois tomou gol. Sentiu o gol. Puxou. A mesma disposição que ela mostrou para depredar tudo depois do jogo, se ela mostrasse dentro dos 90 minutos, tentando empurrar o time para a vitória, talvez tivesse ajudado. Talvez tivesse inibido o Aí a jogador. festa do Independente. E diferente do que aconteceu lá em Avejaneda, que o Flamengo saiu na frente, a torcida do Independiente, e é tradição, né? Os argentinos são assim. A torcida que incentivou, que fez surgir a reação do time dentro de campo. O que poderia ter acontecido no Maracanã. Então eu me sinto tinha muito, um volto a segundo dizer, eu tempo me sinto inteiro ainda. muito à vontade para falar isso. Porque se tem alguém aqui dentro dessa emissora que elogia a torcida do Flamengo, sou eu. Sou eu. O que a torcida fez quarta-feira no Maracanã não é digno de um... Não é torcer. Não é torcer. Não é Não é torcer. Não é torcer. Ficar calado
calado. Bastava um golzinho só, ia pra prorrogação. Na prorrogação, mais um golzinho. Acabou. Gente, o que estava acontecendo? O comportamento da torcida. Eu não estive lá, eu estou dando uma opinião com base no que eu vi. Mas é isso aí. É isso aí, né? O comportamento do torcedor era um comportamento de velório. Que isso? Que isso? Só canta quando ganha? Tem que cantar sempre, gente. Tem que ser o chamado 12º jogador. Não pode. Não pode. Ah, mas pra quebrar, pra bater, pra arrumar confusão. Isso que eu falo. Aí acaba um o monte jogo, de valente, mas perde. A torcida não cumpriu o papel dela. Nada. Aí os caras querem quebrar tudo. Mas escuta, você torceu quando E precisou? chamar o time de sem vergonha, que também é uma injustiça. O time correu. E justificou gritar. O time podia pegar o megafone no campo e falar assim, torcida sem vergonha. Aí, eles estão gritando ali. Valeu. Olha lá, tá aí, escuta aí, ó. Vocês gritaram? Por que vocês mostraram essa força para gritar durante o jogo? Quando acabou o jogo, gritou todo Quando mundo. acabou o jogo, tem grita, o jogador podia fazer a mesma coisa. Podia passar lá na série de torcida organizada e pichar. Torcida sem vergonha. Não, e foi no momento que os jogadores... É a torcida no Flamengo, caramba. É a torcida no Flamengo. Que isso? E esse grito do time sem vergonha foi justamente na hora que alguns jogadores, nem todos, né, se reuniram, foram até o torcedor, o setor norte, e aplaudiram o torcedor. E a retribuição dessa parte da torcida foi gritar time sem vergonha. Olha, foi uma quarta-feira horrorosa. Pro Flamengo. Pro Flamengo, Dentro e fora de campo. Tudo, em tudo. Dentro e Não fora só de pro O comportamento Flamengo, da acho que torcida do jogo, antes do jogo, depois do jogo, armando invasão premeditada, agressões aos argentinos, o que fizeram na noite de terça-feira. Em vez de encarar esse jogo como uma grande possível fechamento glorioso do ano para o Flamengo, que seria um título internacional legal e tudo mais, não, a opção de quase todo mundo foi pela coisa agressiva e hostil. E o resultado é isso aí, ó. Nem torcer, os caras não conseguiram torcer. E uma cena também que chamou a atenção foi o fato de, no dia do jogo, Pascoal, na quarta-feira, alguns torcedores do Flamengo aí viram o Calazans, que é jogador do Fluminense, que está recém-operado, ele operou o joelho, e os torcedores do Flamengo foram lá agredir o jogador do Fluminense. Que é isso? Onde isso? Na rua? Num bar na Zona Norte, se eu não me engano, foi na Zona Norte do Rio de Janeiro. Acabaram até chutando Ou seja, o joelho operado a gente não dele. pode sair na rua, né? É complicado. A gente não pode sair na As rua. pessoas estão perdendo um pouco Percebe? a mão, né? Um pouco? Pô, Perdendo a noção completamente. Vocês viram o triste, cara no carro ontem, no meio da rua? Essas Os caras roubaram o imagens? celular. Roubaram a carteira do cidadão. Não, e Roubaram a criança, vida ó, dele. muita criança. Aí, Não, como mas é que imagina eu- o trauma do menino Não, desse. mas aí eu já acho que é responsabilidade de quem levou. Tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara. Hoje em dia não dá pra levar. Não dá. Se a gente vivesse uma outra realidade, seria muito saudável você pegar uma criança de 10 Mas anos você e levar tá no culpando campo. a vítima, Simone. Você está culpando a vítima, assim, é culpa Não, de não, quem não. levou, não é culpa de quem levou. Eu sei. Se eu tenho um Flavinho. filho de 10, 12 anos, eu levo nesse jogo. Você leva nesse jogo? Correndo esse risco. O amor pelo futebol é muito grande, tudo Correndo mais, pelo pelo risco. time. Mas, né? Flavinho, correndo risco. Levo, mas Correndo com risco. medo. Aí é o Você portão chamado portão 17 Você sai à esse noite aí, né? em alguns lugares, em São Paulo. Não, claro que no não. Rio, não sai. Em lugar Esse era o nenhum. caso. Deve dar Não cer- dá pra levar. Talvez você tenha razão. Você tem a razão de que o melhor é não levar, mas assim. frustrante. Quando acontece isso, você não pode falar, "Pô, mas também a culpa é dela que levou. Não é bem assim. Acho que a culpa não é dela que levou. Ela foi desajuizada, na minha opinião. O pai, tinha muita criança no jogo. Claro que tem, sempre vai. Aí, e outra coisa, esse setor aí das invasões, essa é o setor mais conhecido que tem no Maracanã de invasões. Esse é o setor onde as pessoas forçam mesmo Isso para foi invadir. premeditado, estava lá Isso na é- isso internet. é lá, sempre o setor, nos grupos, sempre naquela... nos você vai ver grupos ali, de quando abrir WhatsApp, imagem, de vai ver que tá escrito Facebook, é, das favela vai torcidas. invadir, né? Tá com escrito isso. com a hashtag da torcida É lá. sempre no mesmo setor as invasões. Sempre no mesmo Insatisfeito com o setor. preço do ingresso, tudo isso, o torcedor se revoltou. Outra coisa que é importante dizer, que ontem nós não soubemos explicar bem isso aqui, e o Flamengo explicou de tarde. No dia 7 de dezembro, ele mandou um ofício para a polícia, para o Maracanã, para o JEP, para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, são 5 entidades, falando da importância do reforço do policiamento. Falando exatamente sobre isso. Então, o Flamengo fez o que tinha que fazer. mas o Fábio Azevedo falou ontem, ele falou? Não, Fábio? ele falou, eu perguntei pra ele aqui. Não, ele falou. Ele falou, depois ele chegou a falou. nota, ele deu a nota. Ele falou que o Flamengo tinha a responsabilidade de estar em contato aí com o JEP aí para conversar a respeito dessa situação, de organizar um plano aí, porque era um jogo que demandava aí um maior policiamento e tudo mais.
Bom, Não, o que tem que acontecer é o bloqueio. Tem que acontecer o bloqueio. Não dá pelo sistema, Como acontece pelo sistema de troca. Mas aí o sistema de troca está errado. Então, Não, exatamente. não é troca, Flavinho. O que Você chega acontece com o ali... cartão. Então, Só o que cartão. acontece é justamente isso. Não dá- A maior parte dos planos dos sócios torcedores espalhados pelo Brasil, Corinthians, Palmeiras, Você passa Flamengo... com o seu cartãozinho. Você tem um cartão magnético que quando você compra o seu ingresso, ele é virtual. Aí você utiliza o seu cartão para adentrar o estádio. Você passa o seu cartão na catraca. Aí tem que trocar na bilheteria. Não, não troca. Não troca. É um cartão magnético que você passa É que nem cartão de ele crédito. na bilheteria. Né? Ou até no cartão de Flamengo, crédito eu não sei você como é pode que é. Não, carregar. do Flamengo tem que ir na bilheteria trocar, porque tu compra pela internet tem que trocar depois. Então, mas tem planos aqui do Flamengo que o cartão também é magnético, porque inúmeros mesmo flamenguistas se me mandaram fosse, mensagem... Na hora que você falando compra, disso. registra no seu no cartão a compra. É um crédito. Aí Você não precisa você trocar. só consegue É só fazer esse passar lá. bloqueio se Passa você o- botar as catracas a 1 quilômetro do estádio, Ué, entendeu? Porque se se o cara, coloca- por exemplo, o cara é sócio torcedor, tem o cartão, eu tenho meu cartãozinho aqui, mas eu não comprei ingresso para esse jogo. Eu chego no bloqueio, não, eu sou sócio torcedor. Como é que o cara do bloqueio Mas vai saber se você me comprou parece ou não? que aqui no Rio ainda Então precisa você tem- trocar o pelo Não, ingresso. aqui no Rio ainda tem alguns planos que Mas o é o cara que você precisa falou. trocar. Coloca a catraca a 1 quilômetro do Pô, mas na estádio. rua? Ué, qual o Ou problema? não, ou então assim, ó, tem que trocar um Sistema dia de- antes. Na véspera é Ou o limite isso, pra ou trocar. isso, No ou dia do isso. jogo não pode trocar. É, Porque senão vai ter. isso, é pode sempre a ser desculpa, também. preciso trocar, ou daí isso. passa pelo bloqueio. Exatamente. Você tem até o dia tal para comprar esse ingresso e o ingresso físico para você passar nos bloqueios. Mas como na Copa do Mundo, você tem a daí data só limite para trocar o entra ingresso. ali naquela região quem tem o ingresso. A questão é a seguinte, gente, os órgãos responsáveis, eles não aprendem ou não sabem fazer, Cassino, infelizmente, Cassino, porque, olha, é começo de temporada, é meio de temporada, é fim de temporada. Deixa eu falar A uma gente coisa. sempre tem que gastar Exatamente. vários e vários minutos Pra por falar, causa da ó, incompetência, por causa o da Corinthians. ignorância Mas não é de só isso, dirigentes. Cassino. Não são só os O torcedor não sabe se comportar. Exatamente, por causa da ignorância, o você não falar consumidor não da sabe se ignorância comportar. também do torcedor. pessoas, Porque tem incompetência de cima, mas tem ignorância de baixo também. Aí vira um bololô, tá nisso aí. Isso ó. não tem acontecido em jogos em São Paulo, por exemplo, há muitos anos. Esse Verdade, tipo de- isso não acontece lá. E não é porque São Paulo é menor que o Rio, não é nada disso. Mas, por exemplo, o Corinthians, Trouxe a fórmula o Corinthians quando jogava no Pacaembu, o Pacaembu é um estádio pequeno para a torcida do Corinthians. O Corinthians fez a campanha de Libertadores de título em 2012, né? Inteira no Pacaembu, jogando para 30 mil pessoas, né? E a torcida do Corinthians é grande. A demanda por esses jogos todos do Corinthians na Libertadores era enorme. Você lembra, Pascoal? Eu fui um monte daqueles jogos. Eu tive trabalhei que ir em todos os jogos do Eu tive Corinthians. que trabalhar um monte daqueles jogos lá, paguei todos os meus pecados. Então chupa. Então, Comemorou o gol do Paulinho contra o Vasco. desde Pegou-se vibrando. aquela época, nós estamos falando de 2012, 5 anos atrás, um estádio municipal também, quer dizer, não é um estádio de Sim, lugares... mas no Pacaembu eles conseguiam fazer Então, aquela é que eu tô- cercar aí que eu quero o chegar, entorno quero do chegar a isso. Exatamente. Quero chegar a isso. Exatamente. Estádio municipal, sem cadeirinha, sem lugares numerados, sem lugares pré-definidos e tudo mais, no centro da cidade, tudo igual ao Maracanã. E o Maracanã ainda tem cadeirinha e tal. Que também é um estádio municipal, no caso aqui Estadual. é estadual, no centro da cidade, blá, 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 2 torcidas grandes e tudo mais. Eu não me lembro de ter visto um pepino em São Paulo durante a Mas é que o Maracanã, eu acho que ele é muito mais vulnerável, Não, Flavinho. não em é. relação Vale ao do Pacaembu é a mesma Sabe por quê? coisa. Não é. Só que é o seguinte, É, o o Maracanã foi reformado, mano. só Não, pra mas mesmo fechar. assim, Sormani, se a gente parar para analisar, não foi um único ponto que foi vítima de invasão. Inúmeros pontos, inclusive torcedores pulando uma grade que era extremamente mano. baixa. Aqueles portões ali, aquelas catracas que o pessoal acabou empurrando e forçando Não, a tudo bem, entrada, tudo é bem. uma situação que no Pacaembu não tem como Só que é o correr. seguinte, porque a principal entrada que daria É para o portão fazer isso principal, é o portão principal, que já existe um bloqueio muito à frente. Sei, mas tem as Você laterais, preserva tem os do aquele- tobogã. Então, mas O não que eu dá. quero dizer é o seguinte, e o Pacaembu primeiro, o Pacaembu... As entradas laterais do Pacaembu são Maracanã, estreitas, não Maracanã dá é pra o fazer dobro do Pacaembu. Então, quer dizer, já comporta o dobro de pessoas. É um estádio que dá para você controlar realmente a venda de lugar por lugar, numerado, tá. Se já existe método aplicado lá pelo Corinthians em São Paulo, desde 2011, 2010, que isso acontece há muito tempo, 6, 7 anos, sabe, qualquer clube que tá com o Flamengo, tenha humildade, vá ao Corinthians, escuta, como é que funciona isso? Não é nem o Corinthians, Ou vá ao choque em São Atlético Paulo. Paranaense, Batalhão de ao choque, Curitiba, ou o que quer que seja, é sabe? a PM Não que é faz isso. possível, Segundo cara, batalhão. que todo jogo no Maracanã, para ter 50 Esse ano teve problema em clássicos do Maracanã, teve jogo do Cruzeiro, jogo do Botafogo. O futebol brasileiro, Pascoal, esse ano é do São Paulo e Curitiba. não tem problema 61 mil pessoas. No Morumbi, não é só o Corinthians. Também, eu não me lembro. E o Morumbi também, o Morumbi ainda é bem precário o negócio. Não, e o Morumbi teve mais público do que nesse jogo Não, aí do que a teve final. a final teve 62 mil.
O Morumbi teve 61 mil. Presente 62 mil na final. O Morumbi teve 61 mil esse jogo- pagantes. Então. Ainda nesse jogo, a polícia prendeu uns 10 ou 15 que estavam com bombas de fabricação caseira lá no Morumbi. Que foram conduzidos, mas não teve artefato. Não teve aquela balbúrdia para entrar no estádio. Não dá para entender. Atropelamento. Exato, dá para entender. Nego derrubando Não dá catraca. para entender que em 1980, em 1985, se colocava 100 mil pessoas aí do Mais Maracanã, de 100 mil. E não acontecia essas nada. coisas não Não aconteciam. Mas o povo não era tão fatos isolados, beligerante. mas nada- Desculpa. O que aconteceu? O Nós povo tivemos não era uma tão população que beligerante piorou, quanto agora. isso. Agora qualquer coisa vira motivo pra confronto. confusão. Vira confusão. Mas é motivo qualquer, qual? Porque as qualquer leis, motivo é a mesma motivo. lei que manda prender, manda soltar. Não é que o cara tem uma sensação de impunidade, ele tem a certeza da impunidade. Então ele pratica essas barbáries. O cachorro tá, ao invés do cachorro fazer xixi no poste, é o poste que tá fazendo xixi no cachorro. O povo, enquanto não se conscientizar de que ele precisa mudar o seu comportamento, coisas assim continuarão acontecendo. E o povo, ele não vai ter essa consciência. Então, ele não vai ter essa consciência. Agora, eu insisto Se não houver, que talvez, aí, uma postura mais radical por parte das autoridades e tratar o torcedor marginal como marginal, eu insisto Sim, que mas aí entre as você vai cair numa autoridades coisa que o Flávio sempre diz. Você vai acabar punindo o clube. que puna-se. Você vai acabar punindo o clube Eu acho, pra educar o torcedor. sinceramente, Pra educar o eu acho torcedor. sinceramente o seguinte, isso é opinião muito pessoal minha. Qualquer entidade, clube de futebol no caso, que gera esse tipo de comportamento de seus seguidores, para mim, se não existir, não faz falta. Tô levando a coisa ao limite, tá? Para mim, se não existir, não faz falta. Porque isso aí, por exemplo, isso não precisa acontecer. Então, se existe uma entidade, um clube de futebol, cujos seguidores se comportam dessa maneira, exclua-se essa entidade dos campeonatos até os seus seguidores passarem a se comportar de uma forma civilizada. Isso vale para qualquer clube de futebol. Torcida você não tá pequena. generalizando, Flávio? Não, Porque eu essa estou é uma minoria, se a gente Não, comparar não, com... Isso é Não clichê. tô generalizando. Isso passou de clichê. minoria, mano. Clichê. Toda hora. Que A nem a maior história. parte dos que Não estavam é a na estádio torcida não eram inteira. vagabundos e bandidos, gente. A maior parte não era. Claro São que não é. vagabundos. Vai dizer que é minoria, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. É que nem aquela história. O brasileiro não é ladrão, os políticos são. Mas quem são políticos era brasileiro. Quem, antes de ser político, ele era brasileiro. Mano, Você não é entendeu? questão de generalizar. Eu falo a história do basquete, dou sempre o exemplo. Jogou um copo de água na quadra, lance livre, posse de bola para o adversário. A conotação é outra, porque o esporte é diferente, etc. E tal. O que passou a acontecer? Os próprios torcedores passaram a se policiar. Quando tinha um cara mais exaltado, pegava um copo, os caras seguravam ele. O que acontece já Percebe? aqui no Mas Brasil já acontece. já acontece com a coisa de... Então, Dentro do aqui no estádio Brasil, tá acontecendo. uma coisa que aconteceu, se erradicou a história de atirar coisa dentro do Dentro do campo. gramado. Acabou. Por quê? Quem Puniu estava o sendo clube. punido? Quem estava sendo clube. punido? O clube. E os próprios torcedores identificavam. Exato. Então, se o clube está sendo... Então, se o clube não tem condição... Se você fizer um troço desse que o Flavinho tá falando, do lado de fora do campo, os caras vão se controlar. Claro. E se aparecer um maluco querendo... Não, desculpa, pelo amor de Deus, não faça isso. O Flamengo É vai o ser seguinte, punido. Começa a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, todos os campeonatos, é o seguinte, olha, confusão gerada pela torcida, comprovadamente, gerada por torcedores do clube, resultarão na perda de pontos do A rebaixamento. perda de pontos é um negócio que os caras vão ficar apavorados se Então, acontecer. o que seja, Aí o os caras que param for. de aprontar. Porque você, Ah, cara, você outro dia falou para exclusão do Flamengo. Sim. Eu defendi, nos últimos anos, desde que eu voltei a trabalhar com futebol, eu defendi a exclusão do Corinthians, depois daquele episódio do River Plate, da Portuguesa, depois do episódio que um cara entrou armado no vestiário para O René Simões, do Flamengo, do Corinthians de novo, quando matou o menino em Oruro, do Coritiba, quando fez aquela confusão. Aquela batalha campal contra o Fluminense. Do Vasco da Gama, quando fez aquela palhaçada lá em Joinville, na torcida do Vasco, no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que esses clubes, todos eles, então eu estou incluindo o meu já foi se auto-excluiu por conta, tem de ser excluídos dos campeonatos. Tira. Eu acho que no primeiro momento a perda de pontos seria Sim, algo... pode resultar num rebaixamento. Você vai perder legal, você vai perder 10 pontos. E eu acho que excluir uma coisa muito... Mas assim, o Mas, Grêmio... de novo, Não, exclui assim, agora acabou o campeonato.
acabou esse campeonato. O senhor está suspenso A de Ponte competições Preta perdeu sul-americanas, 6 avisando. mandos. A Ponte Preta vai jogar Pô, cara, 6 é pouco, jogos é com pouco. o portão fechado. É pouco. Eu acho que tem... O Felipe Melo recebe. isso não acontece nada. O Felipe Melo recebeu mais um jogo de suspensão por conta daquela briga com. Portões fechados, etc e É tal. pouco. É pouco, Não não dá acontece nada, nada. nada. O torcedor não liga. Não acontece Ele nada. fica na Hoje porta o do cara estádio, vê na do televisão. lado de fora, fazendo batuque, Vê na televisão. blá, 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 com Tira. a televisãozinha. Tira a Proíbe o ponta. time de jogar o campeonato ou tira ponto. Tira Mas Vira essa a medida ponta. não é paliativa, Flavinho? Não é mais fácil paliativa, punir nós o vagabundo que faz isso? Não é mais fácil, porque nós temos aí 50 mil vagabundos. Não Como é que tem. você vai Como é que punir você 50 Então, mil mas aí vagabundos? que tá, não são 50 tem, mil mano. vagabundos. A gente Que pega ali, sejam Flavinho. 200 então, mas mil, é que não tá. dá, não dá. Não são 200 mil. Se a gente para analisar, Flavinho, muitas vezes ali o cara ele acaba agindo por instinto, porque ele vê também pessoas que já arquitetaram um Instinto plano. selvagem? Mas como é que você vai Também, descobrir também, isso? mas o ser humano é assim, Como é que você vai Flavinho. descobrir quem é? Então, mas é que tá. Quem Ô, senhor é o Mano, estopim? Quem as é o pessoas, estopim as disso aí? pessoas conseguem Não detectar. consegue, é conseguem difícil. detectar. Não, É, isso, se houver boa vontade, as pessoas Não, conseguem Mano, chegar. Não, mas, ô, Mano, nas ali pessoas que fora estão do estádio ali, Como é que você vai as abelhas detectar quem rainhas começou dentro tudo isso? disso aí. Mano, desculpa, Não, deixa eu mas, só falar, senhor antes de Mano. você concluir. Você vai concluir. Só quero só dizer o seguinte pra você. Futebol não é a única coisa do mundo. Polícia, autoridade, tem mais do que com que se preocupar Claro. do que ficar caçando, do que em ficar caçando. Botando 500 caras no Maracanã. Primeiro a ou ficar 500 preocupado cara, pegar 500 caras desse. Olha que Por exemplo, vergonha, você olha ali, ó, Meno, que você chamou A muita senhora atenção pra tá isso tentando ontem. recuperar as cara, coisas roubaram. dela, né? Tem que ir todo mundo pra Isso cadeia. daí é um bar na parte Eu não interna do acho que Maracanã. tem que ir todo mundo pra cadeia porque roubou cerveja. Sabe por quê? Porque esses 20 caras vão Não é pra cadeia, mas perde a primariedade. Vão Assina o representar termo, como um não? custo desgraçado pra gente, pro Estado. Não é pra cadeia, mas pro tira a país. primariedade do cara porque ele furtou uma Mano, cerveja. Isso implica você envolver a justiça, funcionários, gente pra julgar, porque todo mundo tem direito de defesa. E tudo mais, tá. Eu acho o seguinte, o futebol é uma coisa legal, a gente gosta, papapá. Só que o futebol é uma coisa menor. Desculpem aqueles que acham que o futebol é a coisa mais importante do mundo. O futebol é uma coisa menor. Né? O Estado, como tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que com um marmanjo retardado que vai para campo jogar bomba e dar bico em geladeira de cerveja. Desculpa, entendeu? Adoro futebol, amo futebol, vivo do futebol. Então, aquilo que eu falei ontem, vamos parar com essa brincadeira, com essa frase. Que não é só futebol, é muito mais, é só futebol. Sim. Então, não é mais do que quem futebol. tem de cuidar é do só futebol, quem tem de cuidar do futebol e cuidar para que esse negócio funcione de uma forma civilizada, são as entidades que cuidam do esporte. Tá? Policiamento tem de ter, ok, muita gente. Agora você não vê isso aí, por exemplo, em briga em corrida de Fórmula 1 ou em jogo de basquete. Mas não ou tem torcida em Jogo de basquete você vê também. Não é isso, Fórmula 1 não tem Pascoal. torcida. Não é O cara da Ferrari, o torcedor da Ferrari, não vai brigar com o cara torcedor da Não é McLaren. isso. Não, claro que não. Lógico que não vai ter essa briga. O que eu tô falando é de controlar a multidão, Pascoal. Quem controla um evento privado, o jogo de futebol é um evento privado, não é um evento público, gente. Sim. E a gente fica pagando policial pra ficar de babá de marmanjo. Só gostaria entendeu? de então, encerrar eu meu acho ponto de vista. o seguinte, se você não punir clube, você não erra. Flavinho, Você é a favor do afastamento do Flamengo da próxima uma pessoa que sai armada, deixa eu terminar só para concluir, para não fugir o raciocínio. Uma pessoa que sai armada de casa, um grupo que sai armado de casa para matar um outro torcedor, esse grupo é capaz de tudo. Quem me diz que talvez o grupo A não vai entrar no estádio do grupo B para prejudicar o clube rival? Gente, eles podem arquitetar 30 pessoas para fazer uma baderna e prejudicar o clube, sem ser torcedor daquele Mas é clube. por isso, Pode mano, você não acontecer, tá senhor Mani. entendendo. E outra coisa, Você não tá só para entendendo. fechar Se meu você raciocínio, pegar o cara- só para terminar. Na Inglaterra, vocês vão falar, Margaret Thatcher tirou os clubes ingleses de competições internacionais. Na Inglaterra, só minimizaram, porque não terminou também, minimizaram o problema dos hooligans graças à severidade da lei. Hoje, o torcedor Mas bandido... beiro zero ou não beiro zero? Hoje, Pascoal, o torcedor bandido, o torcedor que é preso na Inglaterra, ele cumpre 4 anos em regime fechado. Se ele for reincidente, ele dobra a pena, ele vai para 8 anos. E por causa de 2 brigas em estádios, Mano, Flavinho, não tem lugar ele pra cumpre colocar, 12 não anos. tem lugar pra colocar isso aí em cadeia no Brasil, cara. Calma, gente. Mas isso Espera, é deixa eu importante. terminar, gente. Claro. Flavinho, você não pode necessariamente Você não prender o pode cara por prender 12 um cara anos. desse Você da tira a cadeia. primariedade do cara, Sormani. Você sabe quanto custa tirar uma primariedade de uma Mano, deixa eu pessoa? explicar uma Qualquer coisa. outro crime de menor potencial que ele cometa, ele vai preso. Deixa eu dizer pra você o que eu acho. Diga. Eu acho o seguinte, eu acho meio fantasiosa É a terceira maior população carcerária do mundo, Brasil hoje. Eu acho um pouco fantasioso o seu dizer que o torcedor do time Inglaterra.
Do Manchester vai no campo do outro para Mas você prejudicar. duvida? Não, Do Liverpool pra tirar? Eu duvido. Eu não duvido de nada. Eu acho fantasioso. Isso foi dito Acho. também no Mas caso do digamos- arremesso de copo, que Mas alguém, digamos- a mando de digamos alguém, que não isso acontece seja mais. verdade. Um rebaixamento é outra coisa. Digamos que isso seja verdade. Se um cara faz isso e tá todo mundo de olho nisso, os caras matam ele. Isso é investigável. Matam entre aspas. Isso é fácil. Mano, você não causa. Você não acontece. Mas é o que eu causa. tô falando, caras senhor Mani, não vão deixar acontecer. não. Eles bolam 50 ou 100 pessoas e entram no estádio. Gente, não todo faz. mundo sabe quem torce pra quem. Sabe, as pessoas se Imagina, conhecem, entrando- as pessoas são as mesmas caras- que vão nos lógico, são estádios. sempre os mesmos. Ficam nos Os caras mesmos estão no campo, lugares. lógico. Mano, imagina lá em Itaquera, se aparece um grupo de 50 caras Jogando coisa no gramado. juntos e entra Depredando algum tudo. setor do Corinthians. Os caras sabem quem são. Mas, ô Flavinho, não jogando coisa no gramado, mas eles arrumam uma briga. exato, Vocês estão é entendendo, torcedor. gente? Esses caras numa dessas, senhor Mani, eles não precisam arremessar É nada no sócio gramado. torcedor Eles hoje, eles mano. criam uma confusão generalizada. E como é que dentro eles da entram no arquibancada. estádio? Eles entram com ingresso, O ingresso do Flavinho. quê? Hoje Ninguém, em eles são Itaquera, todos por Gente, exemplo. gente, não se pautem no Corinthians. Eu tô falando do futebol brasileiro em geral. Pode ser qualquer clube. Isso O é uma Flamengo das tem o sócio-torcedor, o No Palmeiras, Maracanã, senhor Mani, no Maracanã, num jogo como esse, nós temos aí mais de 10 mil gratuidades. Você pega lá, por exemplo, os Gratuidade, torcedores não, pera um rivais. pouquinho. Os caras Aí vai do setor. aposentado. É Aí, ó. aposentado, No Maracanã, é a farra do funcionário boi. público. Senhor Mani, isso na teoria, na prática não é mano, assim. mano, Eu acho mano, na muito prática não é assim. fantasioso. Esse Desculpa, grande mas eu tumulto que aconteceu no Maracanã foi um tumulto gerado por muita gente. Nós não estamos falando de 50 pessoas, não. Aquela invasão ali, por exemplo, Milhares de pessoas. Ali no Portão F? Tinha o quê? Algumas centenas de pessoas, talvez milhares, Milhares de pessoas. E você não. A torcida do Vasco não Parece se que a polícia organiza estimou em com 4 mil mil, caras. Flavinho. A polícia estimou em 4 Sei mil. lá, invasões. vamos juntar 4 mil pessoas aqui pra gente poder ir lá no Maracanã e ferrar o Não, Mas é você mesmo torcedor que leu. não conseguiu Vai, ingresso, só eu vou lá, fazer vou uma entrar na mar. Só fazer uma perguntinha É, para não, você. Você Você mesmo não disse que teve um montar e-mail, uma Flávio? conspiração de outra torcida. Isso não vai acontecer. Com o Somani isso é fantasioso. Por exemplo, nos grandes clubes, isso não vai acontecer nunca. Mas, ô Flávio, Nos o estádios. Mano acabou mesmo de dizer que teve uma torcida que mandou uma mensagem uns pros outros, aí não teve isso? Houve uma combinação. Como é que a inteligência da virtual. PM não Então, se toca pra isso? Inclusive, mesmo não falou isso? o Pascoal, não, a E um informação foi do combinou- Fábio Azevedo. Ah, Ontem foi. ele trouxe a respeito aí de torcedores organizados do Flamengo que arquitetaram um plano de invasão no Maracanã, falando que era para repetir o que já aconteceu em diversas finais ali, que fizeram o tal cavalo doido. Foi isso que aconteceu. Forçaram a entrada de qualquer forma. É o que a ali gente dentro tá do vendo Maracanã. ali. Se os caras combinam isso pelo sistema de WhatsApp ou pela Como é internet... que você vai inibir isso? Como é Se que- você tirar pontos dos times no campeonato, ou escolher um E a polícia tem que ter um setor de inteligência No melhor. primeiro momento é o perímetro em volta do Maracanã. A aglomeração de pessoas que não estariam ali porque não tem ingresso já evitaria muito. Aí o mano vai chegar e É vai uma falar coisa assim, simples você que vai impedir o acontece meu na Copa direito do de ir e Mundo. vir, sim. Mas Ali na você Copa não do tem Mundo, ingresso, você vai a ficar ali, Copa do ué. Mundo, a gente conversou aqui sobre a Copa do Mundo. A torcida Copa do Mundo- Palmeiras foi impedida, né? Porque antigamente tinha aquele negócio lá que era o corredor tem verde. ingresso? Hoje a polícia ela faz um bloqueio, principalmente nos jogos Tem que ter aí de maior bloqueio. público, faz um bloqueio antes. É uma 600 situação metros, né? excepcional. Acessem ali à frente do A É estádio. uma gente não situação deve- excepcional. outra Você não coisa. deve impedir nada. Naquele momento você não vai. Ô, Flávio, só uma coisinha. Com todo respeito à polícia do estado do Rio de Janeiro, eu sou um cara legalista. Agora, quando a polícia disse que não tinha jeito porque estava no cartão, o coisa, há um equívoco. Isso poderia ter sido conversado com o Flamengo e só com você imprimindo o ingresso ou retirando o ingresso antes do jogo. Pode até retirar no Maracanã, mas até 4 horas É a antes do polícia jogo. que tem de determinar isso. Mas tem que combinar. Mas tem que combinar. o Flamengo Só foi pra vai final entrar. uma semana Então a polícia antes. determina pro Flamengo. É difícil, Só entra com o ingresso na mão. Ele não Pascoal, tem como imprimir ingresso. Escuta, Imprima o que a ingresso. FIFA fez na época da Copa do Mundo? Imprime o ingresso. Você comprou o ingresso e você recebeu em casa. Isso. Só Ou então ia retirar Sério, dos Só que estádios. isso, você compra Ou os então ingressos retiraria do nos jogo de estádios. Copa do Mundo um ano antes. É diferente uma de um semana campeonato desse, assim. Uma semana é diferente. Tá, É tá difícil, bom. é Nós diferente. chegamos à conclusão que pelo correio não dá. Pelo correio não Alguma dá. coisa. Agora, Retire em algum lugar. Véspera do lugar, jogo, pode ser. limite O véspera Mano- do jogo. Aí não o vai Lai- ter aglomeração. O Lai deu um exemplo, vários uma ideia postos. boa. Gávea, Maracanã, um posto aqui na Barra, Sim. um posto na Zona Norte. Já acontece, mas o Vários problema é postos. trocar no dia do jogo. Não pode ter. Não pode. Agora, quem tem que decidir isso não é a polícia, é o organizador. Então, se o sistema de venda de ingresso do Flamengo prevê, e já faz tempo, porque toda hora acontece, prevê a troca na bilheteria, gente, não é possível que há Não, isso 5 que é na anos troca isso na bilheteria, aconteça. troca até um dia antes, Então, Flávio. exato, É o que nós estamos Pascoal, é o que eu falando. tô falando, Nós estamos falando responsabilidade do Planejamento clube. errado. Planejamento do clube. Errado.
O Corinthians faz esse diabo desse negócio de sócio-torcedor no Pacaembu, E dá repito, há certinho. 6 anos, pô, é um estádio para 30 mil O Palmeiras pessoas. faz isso. E dá era certinho. final de Libertadores contra o Boca O Juniors. Palmeiras achei que ficava começou no a não estádio. dar certo com problemas nas cercanias do estádio. Porque os lá na caras- rua, tudo porque bem. os caras estavam Mas batendo ninguém carteira, tava ali. roubando relógio, roubando Mas eles celular. fizeram. Eles A polícia fecharam. fechou o perímetro, Exatamente. só entra com o cartão do sócio-torcedor. Outra E aí, coisa ali, se ninguém não queria tiver invadir com o estádio, isso. ninguém queria invadir, eram as pessoas que queriam assistir aos jogos nos bares das ruas ali, Ali é uma boa discussão, acho que é uma boa discussão, o direito de ir e vir e tudo mais, mas a parte de roubos, os caras conseguiram. Isso foi diminuído, Ok. quase que zerado. Ok, funcionou, você vai falar o quê? A mesma coisa do torcida única em São Paulo. Eu acho um horror, cara, acho uma coisa pavorosa. Vocês já foram, Flavinho, Mas funciona. em estreias de filmes aí que são extremamente conceituados. Qualquer cinema, Rio de Janeiro, São Paulo, sempre existe uma procura, inclusive sold out, o cara não tem mais ingresso para vender, o cara tá lá, tá na fila, enfim, respeita-se o espaço. Ninguém força uma entrada na sala de cinema. É que no futebol parece que existe uma lei paralela. Existe uma lei paralela. O torcedor aí tem a certeza da impunidade, gente. É isso que é complicado. É por isso que eu tô falando, qualquer coisa que você faça que não seja punir o cara com rigor da lei, é uma medida aí que Você é não paliativa. pode matar um cidadão na Não, porta tô do falando estádio de Natal, futebol nós e estamos se esconder atrás da camisa de um Nós clube. estamos Mas é que tá, chegando- Pascoal, é isso que eu tô falando. Parece que existe uma lei Você não paralela. pode. Ó, se eu tivesse na região da Avenida Paulista e depredasse o metrô, Flavinho, eu possivelmente seria conduzido pelo DP É verdade. e ia responder pelo processo de dano ao patrimônio público. Hoje, por exemplo, se tiver jogo, do Corinthians ou do São Paulo, enfim, se eu quebrar o vagão do metrô, o máximo que vai acontecer é ir pra delegacia tomar 2 tapas na orelha e depois de 2 horas ser liberado. Tem razão. Tem uma Nós lei estamos chegando paralela, à cara. conclusão de que o problema Não é? dessas Isso coisas, também você tem o razão. problema é o futebol. O problema é o futebol. A essência do problema é o futebol. Você tem razão. Tem certas pessoas que se comportam em jogos de futebol de uma maneira que não se comportariam na porta do cinema. Animais, Mas não é só animalescamente. futebol, não é só futebol. Isso acontece em jogos de basquete também. Acontece. Na Europa, na Turquia e na Grécia. É feio o negócio. É na horrível, é Lituânia verdade. também. Também. Não, mas Eu volto a tô dizer, ficando jogo aqui de no- hóquei. o único nos lugar Estados do Unidos é feio o mundo negócio que eu também. não vejo acontecer essas coisas nos Estados Unidos. Só. Tá, Só. mas assim- Só quando você vai dizer, quando acaba o campeonato, Não, os não, caras. não, não quando vou dizer acaba, eles nada. estão. Não, Eles, você tem razão, não acabou, acontece eles mesmo. viram caro. Não, mas acabou. você tem razão, você tem razão. Não acontece O isso lá. o cara. esporte, a quantidade de jogos que tem o basquete, por exemplo, não acontece nada mesmo. Não Você tem acontece razão, nada. não acontece. É uma outra maneira de ver o esporte. O futebol, ele gera alguns comportamentos selvagens no mundo inteiro, isso é verdade. Esses jogos de basquete que você citou, por exemplo, Grécia e... Grécia, Lituânia, Turquia. Geralmente são clubes que também são ligados Itália, a clubes de futebol. Itália também. Na Grécia, por É exemplo, verdade. quando tem um É Olympiacos e Fenerbahçe, Panathinaikos. E Lazio Mas e aquilo não Roma. aconteceu com basquete também, quando teve clássico. Porque são clubes Flamengo são e Vasco, torcidas porque ligadas ao futebol. também. Então, assim, há um problema, claro, que é o futebol. Lazio e Roma é fácil? Não, é dificílimo. Dificílimo. Pergunta pros caras de Roma pra segurar Lazio e Roma, como é que Brasil acontece. e Pelotas Escócia lá. também é. Jogo do Glasgow lá. Também. Glasgow Rangers. Olha, a Então, tem rivalidade problema. até Tem religiosa. problema. Então você tem de atacar o quê? Ataca o futebol. Você vai proibir o futebol? Não. Você vai excluir o futebol da sociedade? Não, você não vai fazer isso. Mas mexe naquilo que é o que move esses bandos, que somos nós, torcedores. No teu time. Porque a certeza, Ferra o time. a Une o certeza time. da impunidade também é para os É clubes. claro, porque É, se, porque sabe o que acontece quando nada com o time. a gente Perfeito. vive É, o que- dizendo, o que sabe você não acontece falou do nada com o time. torcedor, A gente pro vive time também. dizendo Está o no seguinte, Estatuto da Sul-Americana. O clube pode ser afastado, se houver esse tipo de baderna, está no Estatuto da Sul-Americana. Afasta. A Sul-Americana pode afastar o Ponha Flamengo, no pode regulamento afastar o Independiente pelo e que afasta. aconteceu lá e pode afastar o Flamengo. Na pelo que aconteceu. Libertadores do ano passado, Quando- retrasado, Agora é importante o seguinte. o cidadão do Boca ou do River jogou jogou gás. spray de pimenta. Retrasado. era pra tirar o Boca. Acabaram com o time no campeonato, Acabaram certo? com o jogo e Tiraram, eliminaram. Isso. tiraram o time do campeonato. Você acha que alguém vai fazer isso de novo? Não vão fazer Acho mais. que era não. o Por exemplo, Boca, lá gente. na Arena Não do vão fazer Grêmio. mais. Na Arena do Grêmio. Eliminaram o Boca, né? Aquele caso que ficou Do Aranha. tristemente conhecido com aquela menina chamando O Grêmio Aranha foi de afastado macaco. da Copa do Brasil. O Grêmio foi afastado da Copa do Brasil. Vai lá na Arena do Grêmio hoje, eu tenho certeza, como entre qualquer tem racista em todo canto, hein? Aliás, nós vamos para a Arena do racista, Grêmio já. Tá, Vai ter a rapidinho, fanfest tem lá racista em sensacional. todo- Nem aquela música do Grêmio, o canto que eles cantavam lá, que Tem Internacional, faz de Vamos macaco. falava macaco, pararam. Pararam também. Para, não vai ter mais. Claro. Tira o Independiente da Libertadores, porque aquele cara fez assim agora que acabou o jogo. Tira, não precisa nem ter o segundo jogo. Tira, vê se vai fazer de novo. Não faz. Entendeu? Tira o Flamengo da próxima Libertadores. Vê se vai acontecer isso de novo. E se acontecer, tira de novo. E se acontecer, tira de novo. Até que você vai descobrir que, pô, esses caras não podem conviver em sociedade. É melhor que esse clube não exista. Entendeu?
Falando genericamente, falando para qualquer um. Bom, já que você fala, a gente já desabafou bastante. O Napoli ganhou o bem. campeonato italiano. O Napoli ganhou o campeonato italiano porque jogaram uma moedinha na cabeça do alemão. Do jogador alemão, Ricardo Rogério de Brito. O Napoli ganhou o campeonato. O Milan ia ganhar aquele campeonato. O Milan tinha mais time. Perdeu. Mas o Napoli ganhou o campeonato porque atacaram uma moedinha na Perderam cabeça os dele. pontos Quer dizer, então, Perderam os que pontos. pera um pouquinho. Quer dizer, então, que o Maradona tem um título de campeão italiano e Ganhou só na foi moedinha? vencido porque jogaram uma moedinha? Na cabeça O, do o, Tá o bom, aí, Milan tinha pessoal, mais time que o pessoal, Napoli. Vocês, seus trouxas, que vocês acham que o Maradona foi tudo isso? E os patetas Careca acham era ruim. Dá mais que era essa mais pra que o conta Pelé? dele. Como é que é? Ganhou esse campeonato Jogaram por uma quê? moedinha na cabeça. Isso Quem é ia ser fato. campeão? O Napoli, o Milan tinha mais time. Então é o seguinte, Mas Mas o o Napoli Napoli tem ganhou. um título. O Tiraram Maradona